Bem, os autores estudados em nosso trabalho, eles defendem a permanência de um quadro democrático, de uma situação democrática e não uma situação utópica ou uma mudança via revolução. Além disso, eles rejeitam uma ideia de uma autoridade única, de um Estado único, a noção de um Estado ou nação ou de um Estado. A democracia, e principalmente a democracia liberal, apesar de suas imperfeições, ainda é vista como o modelo mais eficaz para proteger o direito das pessoas e buscar soluções para os problemas sociais, principalmente a questão das desigualdades sociais. Isso deixando claro, sem atentar contra as liberdades e os direitos individuais. Aí, nessa linha de pensamento, existem duas correntes principais de autores que são estudados. Os autores ditos liberais procedimentais e os pragmáticos. Dentre os procedimentais, destaca-se o pensamento de Jürgen Habermas e os americanos que têm um trabalho numa linhagem denominada de pragmática. Os procedimentais, eles buscam, através de regras e procedimentos que são discutidos e deliberados em comum acordo entre os membros da sociedade, eles buscam estabelecer critérios de convivência e de reorganização da sociedade. Enquanto que os pragmáticos, eles se recusam a acreditar numa ideia vinda de mudanças via revolução ou de pensamentos históricos. Ambos mostram uma orientação mais liberal e a principal preocupação é garantir, de certa forma, um acesso igualitário à liberdade individual. Uma outra vertente, em oposição a esses vistos, são os comunitaristas. Eles veem a sociedade como uma comunidade, eles se opõem àquele pensamento anterior do liberalismo, que estaria muito focada no indivíduo, no individualismo, sem levar em consideração o benefício da sociedade ou o benefício da coletividade. Além dessas duas vertentes, do liberalismo e do comunitarismo, existe também o multiculturalismo, que, embora eles aceitem valores do liberalismo, eles criticam os excessos de individualismo e pregam maior respeito ou maior inserção de diferentes povos, de diferentes etnias, com maior participação desses segmentos da sociedade nas decisões e no corpo da sociedade. E, por fim, são estudados os libertários ou os adeptos do libertarianismo. Eles pregam uma confiança absoluta no indivíduo e no mercado, vendo nessas figuras, o indivíduo e o mercado, como os fundamentos de uma sociedade livre e os fundamentos da verdadeira justiça. Em relação aos autores tratados no texto, a gente começa falando sobre Jürgen Habermas, que é um alemão da Escola de Frankfurt, que é um autor da linha de procedimental, e ele propõe que o Estado ele não pode elevar-se acima dos indivíduos, o direito não pode erigir-se de forma superior. Todos os cidadãos, eles podem e devem participar agindo no conteúdo das regras e, quando necessário, intervir para modificar a legislação e essas regras. O John Rawls, ele é americano, da linha dos americanos, são pragmáticos. Ele é autor da teoria da justiça, onde ele tenta encontrar uma via política média, um meio termo entre o liberalismo selvagem e o socialismo autoritário.
ele aposta numa ideia de equidade e não de igualdade. O Ronald Dworkin, ele justamente critica essa ação do Estado, essa ação positivista do Estado proposta pelo Rawls, onde ele, por ser um liberal, ele refuta essa intervenção do Estado na vida do indivíduo através da legislação, desse caráter positivista proposto pelo Rawls, e protegendo o cidadão dessa intervenção estatal. O autor Michael Walzer, também americano, ele é autor de uma obra chamada Esferas da Justiça, onde ele busca mostrar que a sociedade está organizada em forma de esferas, por exemplo, o sistema de saúde, a família, o sistema econômico, a organização religiosa, e ele critica a mercantilização desses núcleos da sociedade, e onde ele propõe que o Estado atue para proteger a diversidade da vida social contra um crescimento anormal de cada uma dessas esferas e a ação de uma lógica mercantil ou da mercantilização do mercado sobre essas esferas da sociedade. O indiano Amartya Sen, ele propõe uma ideia nova. Ele, embora seja da Índia e lecione nos Estados Unidos, ele propõe a ideia de um bem-estar individual, o que deve levar em consideração aspectos subjetivos, não somente aspectos relacionados à renda e a bens materiais. Isso deve ser levado em consideração na avaliação do bem-estar do indivíduo. E, além de tudo, ele propõe uma observação em relação à conversão desses bens materiais, levando em consideração aspectos subjetivos e de forma que isso se transforme em aspectos concretos que tragam uma realização pessoal para o indivíduo. Essa é a linha do pessoal que tem uma ação mais liberal. Já os comunitaristas, existe, por exemplo, o comunitarismo conservador, cuja figura de Alasdair MacIntyre, ele é autor da obra Após a Virtude. Ele denuncia a perda dos valores comuns, presente nessa teoria procedimental, que criou uma situação que ele chama de supervalorização do indivíduo e uma desagregação da sociedade e do corpo social, provocando discórdia e o isolamento crescente do indivíduo. O liberalismo levaria a esse pensamento único no indivíduo em detrimento da vida em sociedade. O autor Michael Sandel, ele critica uma concepção procedimental. Ele insiste na riqueza da subjetividade humana e nos fundamentos morais do laço social. Já o autor Amitai Etzioni, ele é criador de um termo chamado comunitarismo. A sociedade se baseava em 3 pilares, que seriam o poder, a troca e a moral. E essa articulação de fatores seria necessária para um funcionamento harmonioso da sociedade. Dentre a linha dos libertarianos são esses autores que propõem que os indivíduos exerçam os direitos plenamente, sem qualquer ação do Estado, intervenção ou coação, sem sofrer qualquer sanção em sua vida moral, social ou econômica, participação do Estado. Nessa linha podem ser citados o Robert Nozick, onde ele critica claramente a teoria da justiça por ele considerá-la ilusória, falaciosa. Ele entende que a conceituação de justiça ela é incapaz de permitir o bem-estar de todos e amparar as camadas mais pobres da população. Já o Noam Chomsky, ele é uma espécie de anarquista. Ele é um dos críticos mais virulentos da atuação
da dominação dos governos e das próprias democracias. Ele refuta qualquer tipo de ação, inclusive da ação das democracias na vida do cidadão. Dentre os multiculturalistas existe o autor Will Kilinka, que é um autor que estuda o modelo canadense de adoção de uma sociedade diversa, com participação de povos de diversas etnias e culturas, comandando as instituições do Estado canadense. Ele propõe esse modelo como um modelo de participação multicultural entre os membros da sociedade. Fazendo uma comparação entre esses dois modelos, o modelo procedimental liberal e o modelo comunitarista, a gente pode citar John Rawls representando a figura do americano liberal e o Amitai Etzioni em oposição, defendendo o comunitarismo. E fazendo uma comparação entre esses dois modelos, o que se percebe é que o pensamento liberal de defesa dos direitos individuais em detrimento do interesse coletivo, ele contribui para uma diminuição, digamos assim, um desprezo das instituições representativas da coletividade. Por exemplo, uma diminuição do poder das igrejas, da autoridade dos partidos políticos, das organizações dos sindicatos, da academia, do sistema de educação, e tudo isso em proveito, digamos assim, de uma valorização demasiada do interesse individual, da moral individual. E esse interesse individual, ele desgastou ou ele prejudicou os fundamentos da virtude, da ordem e da ordenação social, criando uma espécie de vida em que cada um vive por si, eliminando um sentimento de civismo e de participação de todos na sociedade. Uma vida em que o indivíduo é levado em consideração unicamente em detrimento de uma vida em coletividade e em sociedade. Se a gente fizer uma comparação entre os autores do texto e os autores da tradição política, por exemplo, considerando Habermas, que é o filósofo alemão da linha da Escola de Frankfurt, e Karl Marx, por exemplo, o que se percebe na obra de Habermas é que ele sugere uma reorganização da estrutura social, com a participação do indivíduo, a fim de participar, que esse indivíduo ele possa participar na tomada de decisões e na condução dos seus destinos na sociedade. Ele critica o modelo republicano de democracia por, de alguma maneira, superlativizar os direitos individuais e negligenciar essas desigualdades sociais. É um pensamento aliado com o pensamento de Marx, um pensamento em que supervaloriza os valores de mercado. Ele também criticava o sufrágio popular universal, porque, segundo ele, permitia que existissem injustiças sociais, visto que as minorias não seriam representadas nesse modelo. O interesse geral, ele prevalecia e os interesses das minorias eram negligenciados. Ele chamou esse modelo proposto por ele de democracia procedimental. E o que ele propõe é justamente uma terceira via em que haja uma separação de poderes em apenas dois poderes, o poder legislativo e o administrativo, sendo o poder legislativo responsável pela produção das normas e o poder legislativo pela execução e pela justiça, né? Segundo Habermas, seriam três os direitos fundamentais do indivíduo:
a liberdade individual, o direito à participação igual e individual de cada cidadão no processo de formação das leis e da opinião pública. E o terceiro fundamento seria a de igualdade de oportunidades. É importante destacar que essa teoria se apoia numa visão de que as pessoas que decidem ou que participam da escolha desses regramentos, eles estão comprometidos com os interesses de toda a sociedade, não somente com questões particulares ou pontuais individuais de cada um. Todo esse pensamento de participação individual popular, ele vai, de certa forma, de encontro à filosofia marxista que propõe uma atuação do Estado, forte do Estado, tolhendo essas garantias individuais, por exemplo, quando ele sugere que apenas o Estado seja proprietário dos meios de produção e que essa sociedade, essa situação só seria possível através da revolução e não através da participação popular, como foi sugerido por Habermas, e da escolha individual de cada um, onde cada membro poderia participar da sociedade e não essa ação proposta por Karl Marx, onde existiria uma intervenção, uma via revolução, para que houvesse esse bem comum, digamos assim. Respondendo ao questionamento acerca de quais desses autores seriam mais interessantes para se analisar a realidade social, a gente pode citar o escritor e filósofo indiano Amartya Sen, quando ele faz uma análise original sobre a justiça social, por levar em consideração aspectos subjetivos do indivíduo. Enquanto Rawls propõe na teoria da justiça uma justiça social distributiva, no tocante a uma repartição equilibrada dos recursos materiais, que seriam dinheiro, bens, materiais diversos. O autor Amartya Sen, ele propõe uma distribuição onde esses bens atendam ao bem-estar individual e aos interesses subjetivos de cada cidadão, de cada indivíduo, incluindo, por exemplo, laços conjugais, relações familiares e valores tradicionais ou culturais da própria comunidade. Na avaliação da justiça social, não deveria ser levado em consideração apenas a propriedade ou a renda ou a posse de bens, mas outros dados, por exemplo, relativos a níveis de educação, a satisfação com aspectos do meio ambiente, por exemplo, aspectos subjetivos e individuais de cada cidadão, saber se ele se sente satisfeito, feliz, não somente do ponto de vista material, mas do ponto de vista pessoal. E o que é importante a ser considerado é um termo que ele chama de conversão, que seria a conversão desse recurso material em uma capacidade de produzir bem-estar. Por exemplo, se a gente trouxer para uma situação peculiar ou um fato social da nossa região, não adiantaria, por exemplo, para uma pequena pessoa que vive numa sociedade rural do Nordeste brasileiro, num ambiente rural, num ambiente essa pessoa que vive os efeitos de processos de seca ou de estiagem, não adiantaria eu trazer ou fazer uma obra de transposição, ou trazer água para esse cidadão, se ele não puder ou não tiver a capacidade de extrair desse bem material, ou puder converter essa água, que seria esse bem material, em um bem que lhe proporcionasse uma liberdade concreta, uma emancipação individual, que lhe pudesse transformar esse bem, no caso a água, em algo que lhe pudesse trazer para si e para sua família
um benefício de emancipação, um benefício de bem-estar, um benefício de certa forma subjetivo, mas de emancipação e de independência individual.